Vamos começar. Estou aqui com vários devotos, dois que são muito ilustres. Aqui atrás de mim é o famosíssimo Lilananda Prabhu. Hare Krishna. E aqui o Maravilha Mahavir. Actually, maybe you can get in here. Actually, if I put it back, maybe we can see everyone simultaneously. Let's see. Yeah, if you move over, let's see. Well, you can't. You're crushed. Lilananda. There you go. You got it. Look. And where's Lilananda? Leela moves over. Yeah. A little. Yeah. Perfect. Então, posso ver lá em Pinda. Talvez o micro do esteja aberto. Oh, this one. Let's see. Send file, start chat, and here. Oh, there. So, okay. So we can see everybody. Whoops, we just lost Giran. Just lost two. That's Brazil. Just every once in a while someone, falls off the edge of the world. So, vamos falar de Nova Gokula. Então, talvez vocês podem fazer perguntas e nós podemos responder. Eu sendo um guru da ISKCON, eu sei tudo, mas às vezes sou um sabe-tudo. Por humildade. Mas às vezes, por humildade, eu vou deixar meus amigos aqui responder algo Que não sabem de nada. Do we lose everybody? No, chat. It seems like we lost the Uvu thing. Okay, we're back on here. We're back with the voodoo. Oh yeah, we should definitely include him. So You tried to convert us all. So we want to português. O que queremos fazer é que vocês façam perguntas aos devotos de Nova Gokula, de Pinda, que façam perguntas sobre a história de Nova Gokula e nós podemos responder, eu e meus cúmplices aqui. Nova Gokula está travado. Well, that's good. Para vocês que estão vindo com o Ustream, estamos aguardando que voltem de Nova Gokula. Parece que Destravar. Nova Gokula, o sistema dele está travado. E por enquanto podemos talvez ler um verso de Bhagavad Gita, ou da Bíblia também. You have a Bhagavad Gita? I have my Portuguese one. Oh, really? Lilananda, do you want to preach from the Bible? No começo era o verbo. No começo era o verbo. Actually, the Greek word is the logos. Logos, é. No beginning was the logos. Estamos esperando que Nova Gokula volte. Parece que foram sequestrados por entidades de outros planetas que estão tentando impedir o progresso do movimento Hare Krishna. E enquanto eles estão conseguindo se liberar dessas entidades, vamos ler um verso de Bhagavad Gita.
I know it's very serious. No capítulo 12, o verso 8. Oh, whoops. Okay. See, because they're hearing me through the Ustream. So if they also hear me from Voodoo, then it creates an echo, and they can't hear me. It gets all crazy. So, Bhagavad Gita, como ele é? O capítulo 12, o verso 8. Fixa tua mente em mim, a suprema personalidade de Deus, e ocupa toda a tua inteligência em mim. Assim não haverá dúvida alguma de que viverá sempre em mim. O significado de Srila Prabhupada. Alguém que está ocupado no serviço devocional ao Senhor Krishna vive em relação direta com o Senhor Supremo. Então não há dúvida de que sua posição é transcendental desde o início. O devoto não vive no plano material, ele vive em Krishna. O santo nome do Senhor e o Senhor não são diferentes. Por isso, quando o devoto canta Hare Krishna, Krishna e sua potência interna estão dançando na língua do devoto. Quando ele oferece alimento a Krishna, Krishna aceita diretamente esse alimento, e ao comer os restos, o devoto fica Krishnaizado. Quem não se ocupa nesse serviço não pode compreender como isso funciona, embora este processo seja recordado no Bhagavad Gita e em outros textos védicos. Parece que Emily G. Your last name is G. Parece que Novokula voltou, conseguiram se liberar e estou sugerindo que vocês diretamente façam perguntas sobre Novokula e nós seremos entrevistados. Tá bom. Então, estamos aguardando uma pergunta de Novokula. Look at them. It's the old team, huh? Microfones estão abertos. Nosso microfone está fechado. Isso. Actually, I can do this so we can see everything. We can see what they're seeing, and also do you want to see this little DVD of me? No, you don't need to see. I thought that was a devote, you know. Estamos aguardando perguntas. The questions are down here. Também podem fazer perguntas no Ustream. Podemos também receber perguntas pelo Ustream e os devotos que estão no Voodoo também por esse meio. Well, don't everybody ask at once. Oh, all right. They're getting the they're copiando. Again, there's questions ready. What? Have you been to Harikesha's house? Not the new one. You need to go. You need to see his setup. Oh yeah. For his video and audio conferencing. Yeah. It's professional, but it's like Yeah, he definitely. does this every day. Cameras. They have at Krishna.com, they have a nice setup. Yeah. You need it. If I ever get a permanent house, I think I have the Narada movie.
I never actually lived anywhere. But the stuff you can take with you. Yeah, it's not. It's part of the stuff. I guess that's it, huh? Well, I hope you enjoyed the interview. If you have any more questions. Oops, that's the mask. That was going Maybe. Tia Banda is also not doing too well. Which other word is taking care of her. Yeah. Chia Vanda. You know, we need to do something. I need some. Make sure all the guys got some trouble getting there. We need to have everybody there. I don't need to do this now. A lot of people. Oh! Ok, uma pergunta de Ananda Maya, doutora. Ananda Maya? Yeah, little one. As, Is that the Mohini? as dificuldades sociais de Novo Kula seriam uma entrave na pregação. Obviamente. Uma entrave total. Se nós temos dificuldades sociais, que vamos pregar para os outros? Que não sejam como nós? Também, na realidade, eu gostaria de falar sobre a história de Novo Kula. O Guru Das está aí sentado, dá para ver ele, e a Devahuti, e a Sri Manjari, Ramputra e outros. Talvez podemos falar sobre como Novo Kula foi comprada, estabelecida, e os chefões estão aqui, os coronéis do antigo Novo Kula estão aqui. Temos aqui Coronel Mahavir. Temos, hey, they can't see, you can see, they got to be able to see there. Yeah. Coronel Mahavir, Coronel Lilananda, e eu sou o Marajá. E então Mahavir, Lilananda, quem foi o primeiro que Lilananda, né? Que você Lilananda que realmente achou as terras. Então para gravar isso na história, talvez Lilananda vai começar a explicar como ele comprou esse terreno. Primeiro ele vai tomar. Ele está tomando muito nesses dias. Mas eu acho que ele vai conseguir falar. Eu vou me controlar. Então, fala. Em 1977, depois da maratona de dezembro, eu me mudei para a primeira fazenda que tínhamos no Brasil, que era Nova Ayodhya. E Chaturmurti era o presidente da fazenda. Perto a Petrópolis, nas montanhas de Petrópolis. E a Lanata, que era responsável por São Paulo, ele queria sempre me trazer de volta, porque eu era um bom distribuidor de livros. E quando surgiu a ideia de comprar uma fazenda entre São Paulo e Rio, porque a fazenda de Petrópolis era muito fora de mão, muito difícil de chegar e longe de São Paulo. Então a ideia era encontrar algo entre São Paulo e Rio. Então quando surgiu essa ideia, ele me chamou e chamou Chaturmurti. E Chaturmurti não podia participar na busca da fazenda por alguma razão, ele tinha algum compromisso. Então, como eu tinha algum conhecimento que adquiri de Chaturmurti, foi decidido que eu seria a pessoa que acompanharia a Lanata na busca da fazenda. Então saímos, era no começo de 1978. Começo de 1978. Sim. Então saímos, era outono de 1978, mais ou menos março, abril. Saímos com a perua do Chaturmurti, ele tinha uma perua rural verde. Ele lembra? Então era a Lanata, um Bhakta que era o motorista e eu. Eu não sei aonde está esse Bhakta agora, mas seria interessante se pudéssemos, se ele está ouvindo, se alguém sabe onde ele está. Ele provavelmente é iniciado. Eu não sei, não lembro o nome dele de Bhakta e não lembro o nome dele de iniciado. Então a ideia era encontrar essa fazenda entre São Paulo e Rio. E nós decidimos que vamos nos concentrar em Taubaté
Pinda e Aparecida do Norte, que eram 3 cidades próximas. Primeiro fomos a Taubaté no primeiro dia. E foi uma viagem muito austera, porque a Lanata não gostava de gastar dinheiro. Então, na primeira noite, paramos num posto de gasolina na Dutra e dormimos dentro do carro. Mas tinha um problema, porque se fechava as janelas era muito quente. E se abria as janelas, os mosquitos matavam a gente. Então era um debate de como ia fazer. Aí no outro dia fomos a Taubaté. E em Taubaté vimos algumas terras, mas as terras eram muito feias. Barro vermelho, a vegetação muito pobre. E nós tínhamos 4 critérios para comprar a fazenda. 1, que a fazenda tinha que ter água. 2, que seria bom ter eletricidade. 3, que tinha que estar entre São Paulo e Rio. Em outras palavras, naquela região ali de Taubaté, Pinda, Aparecida. E a 4ª era que tinha que ter vacas. Isso que discutimos com a Lanata. Então, depois de um primeiro dia sem muito sucesso, no segundo dia fomos seguindo em direção ao rio para Pinda. Eu lembro que chegamos em Pinda e a Lanata falava muito pouco português e eu falava muito pouco inglês, então a comunicação não era fácil. Então estávamos andando em Pinda procurando um supermercado para comprar alguma boga e não encontrávamos supermercado. Então eu lembro que uma pessoa chegou do nosso lado e falou supermarket, sim, em inglês. Eu falei, supermarket, é ali. Ele mostrou onde era o supermercado e nos levou. Então a gente pensou, essa cidade é amigável, como são as maiorias das cidades do interior do Brasil, né? Encontramos uma imobiliária e vimos algumas terras, mas não gostamos também. Aí no terceiro dia, a Lanata decidiu que, Lilananda, você vai para o lado oeste e eu vou para o lado leste da Dutra, o lado da praia. E à noite nós nos encontramos. Mas tudo bem. Então eu fui com 2 corretores num Fusca branco. Eu lembro que era um Fusca branco. E naquela época, a estrada de Pinda até Nova Gokula era de terra, não era asfaltada. Nem tinha ponte. Não tinha ponte tampouco. Então, você sabe que quando você faz uma viagem assim pela primeira vez, parece mais longe ainda do que é. Então, depois que você se acostuma com o percurso, a viagem parece mais próxima. Então, parece que nunca chegava a Nova Gokula. Então, eles dirigiam e dirigiam. Eu falei, nossa, mas aonde é isso? E isso, não, estamos chegando. Eu lembro que eu ficava, are you there yet? Eu não era aquela, onde estamos chegando? Estamos chegando, estamos chegando. Aí, de repente, passamos por dentro de um rio, que é aquele rio bem perto da estrada do Ribeirão Grande. Falei, nossa, não, que difícil. E a estrada que ia dali até Nova Gokula não era tão ampla como é agora, era bem mais estreita. Aí chegamos na frente, tem outro rio que tinha que descer bastante e passar. Eu fiquei até com medo. E eu sentado no banco da frente, do lado do motorista, e um outro corretor atrás. Aí depois que passamos o rio tinha uma porteira, eu lembro que eu abri a porteira. E aí depois tive uma boa olhada de Nova Gokula da paisagem, gostei muito, era muito bonita. E encontramos com as pessoas que moravam lá, e tinha um curral bem ali na entrada, onde é o curral atual, e tinha uma casa ali também que era parte do curral, uma casa velha. Depois mais pra frente lá atrás tinha aquela casa azul, e do lado direito a casa branca. Isso era tudo que tinha, não tinha mais nada. Eu vi o rio e, bom, pensei, tem rio, tem vacas, não tem eletricidade entre São Paulo e Rio, quase exatamente o que precisamos, mas o acesso é muito difícil. Então voltei de noite e a Lanata voltou também da busca dele. A Lanata estava muito eufórica. Ele falou, encontrei uma fazenda maravilhosa, ele disse. Aí contou que essa fazenda tinha um lago grande, tinha eletricidade, tinha vacas. Então na minha mente eu pensei, parece que não, a fazenda dele é muito boa. Aí depois que ele contou toda a história e se acalmou, então perguntou para mim, e você? Eu falei, eu encontrei uma fazenda que é muito bonita, mas é muito longe, tem que passar por 2 rios. Ele falou, isso... Não, ele não ficou muito entusiasmado. Mas ele falou, mas tudo bem,
Mas vamos lá ver a sua fazenda primeiro amanhã e depois nós vamos ver a minha fazenda. Bom, nunca fomos ver a fazenda dele até hoje. Depois que vimos Nova Gokula, ele realmente gostou de Nova Gokula, depois chamou Chaturmurti, veio Lokashakti, aí veio muitos devotos para verem. E todo mundo gostou e foi decidido que nós podemos construir ponte, e podemos fazer isso, aquilo, melhorar, trazer luz. E esse foi a descoberta de Nova Gokula. Muito bom. Tá? Obrigado. Acho que Girinda perguntou de onde surgiu a ideia, como surgiu a ideia de uma comunidade rural no Brasil. A ideia surgiu de Srila Prabhupada. No ano 74, no Festival de Mayapur, na Índia, quando caminhávamos com Prabhupada, e ele começou a falar muito de Varnashram, ou Varna, na realidade, a necessidade de organizar a sociedade, e também falava de fazendas, que temos que conseguir terras, que o mundo está indo mal, que vamos ter que produzir nosso próprio alimento. Então, isso foi em 74, e na realidade em 77, was it just after Prabhupada disappeared? Antes de Lilananda achar Nova Gokula, eu saí numa outra viagem, logo depois do desaparecimento de Srila Prabhupada. Saí numa viagem buscando terras com Mahavir, tá aí, maravilha, ainda uma maravilha, né? E fomos outra vez com Chaturmurti, que parece que era onipenetrante, e no mesmo Rural canal, Verde. Não, abrimos o templo de São Paulo e o BBT com Rural Verde, não, com DKV dele. Tem os dois, né? Mas A decaveira da tia Wanda que deu pra ele. Mas com aquele mesmo Rural Verde saímos e partimos do Rio e fomos na Dutra e indo para São Paulo, e logo depois de sair da área assim, do Rio, partimos para o norte e para Minas Gerais. mas qual é o nome? Itajubá, o caminho da Dutra até Itajubá. E ainda lembro essa viagem em 77 subindo a Mantiqueira, e tinha uma cidadezinha lá em cima, descendo para Itajubá. Em Itajubá ficamos numa pensão. A pensão. Eu ainda lembro muito bem que, sendo eu assim, GBC, não sei o que, tinha um espaço assim, a parte com varanda, né? Foi melhor do que a nossa viagem com a Lanada, que dormíamos dentro da perua. Então eu lembro a primeira noite da viagem, procurando terras para o Brasil, que eu estava na varanda, olhando para os tetos de azulejo, olhando... Telhado de barro. Tile roofs? Telhado. Sim. Telhado de barro. Telhado assim, das casas, e se meditando no Brasil, na cultura do Brasil. E Krishna me deu assim uma visão, Krishna em várias oportunidades me deu assim uma visão do Brasil como campo de pregação de Chaitanya Mahaprabhu. E eu ainda lembro olhando para os telhados e meditando no futuro do Brasil, destino consciente de Krishna do Brasil. E na manhã chegamos de noite e no próximo dia achamos um corretor chamado Machadão. Uma pessoa muito boa, Machadão, que era o apelido dele. E ele nos levou para ver várias terras. E a gente ficou amigo mesmo, e ele contava que ele tinha perdido um filho que caiu da cama, né, aquelas coisas. Caiu da cama, e como eu lembro, ele dizia que sua mulher ficou inconsolável. Não estão ouvindo.
Girinda diz que estamos sem retorno do áudio, não estamos ouvindo. What do we do? Sign language. Não tem ventilador aqui. We can turn up the air conditioner. Yeah, turn up the Turn it down. We're like at 75. That's we're trying to create the whole atmosphere, right? We're in Brazil. No air conditioning. What temperature did you put it on? 75. Yeah, I guess it's alright. Boom. But we have 21 people, so I guess we'll have to. They don't answer. Ah, tá travando. Ouvimos um pouco e para. Ouvimos um pouco. You know what we should do? What? I mean, if we really want to do this, See, if right? they don't have good equipment there, we have good I know. equipment here. No, I'm saying eventually we should just all go and be together in a spot and videotape it. Make it a That's 2 a or big 3 festival. day. Have a huge festival just of the history of maybe the first 5 years or something. Make a documentary. Make a documentary and get it recorded and have all the people who were there. Então, I guess I should continue because see we have all these different people watching, so I guess we have to continue. Or just some people cannot hear. Yeah, and Pinda, Oh. having trouble with their technology. They're in Nova Gokula in Pinda. Maybe Yeah, you should have went Pinda. and saw that one from Al-Anon. They've always had Então, electrical- eu vou seguir explicando, talvez, que estávamos em Itajubá e vimos várias terras, mas nada assim que queríamos comprar. Krishna não nos inspirou a comprar. Yeah. Então, daí fomos. Aí fomos vendo outra. Eu lembro que passamos por uma cidadezinha, saímos de Itajubá e entramos em Santa Rita do Sapucaí. Ainda lembram? Bem perto de Sim, Pinda. Itajubá. Pinda. Santa Rita do Sapucaí. Daí fomos para o sul de Minas, lembrando do grande santo do sul de Minas, Parangatiswamy. E fomos a Pouso Alegre, Varginhas, Três Corações. E até fomos a ver uma fazenda na grande capital regional de Formigas. E eu lembro que em Formigas nos levaram para ver um terreno que muita terra de chão, assim, não asfaltado. E aí voltamos. E daí Lilananda depois achou Novo Kula. Agora, eu gostaria de pedir ao devoto famosíssimo com maravilha, Mahavir, que realmente foi a Novo Kula e construiu os primeiros prédios e estabeleceu Novo Kula. Eu posso dizer que quando eu fui a Novo Kula por primeira vez em 78, acho que no inverno, tipo junho, que como o Lilananda falou, tínhamos a Casa Branca, Casa Azul. E na Casa Branca tinha as devotas. E na Casa Azul, aquela casinha azul com 3 quartinhos miniaturos. E a sala, que era pequena, vocês ainda dá para ver, né? A sala era o templo e a cozinha. E um quarto era meu quando eu estava lá. Um quarto era para os brahmacharis e outro quarto era escritório da fazenda. Então toda a fazenda estava em 2 casinhas pequenininhas, tipo rural. E
E agora eu vou deixar Mahavir explicar, porque quando você chegou no Kulam? Mas ele vai explicar como ele construiu os... Você chegou bem no começo de setembro, agora mais ou menos junho. logo depois de... Logo depois que compramos. Você chegou, Chaturmurti chegou, Chaturmurti fazia aquele Sankha depois das voltas, você fazia a construção. Oh, não, eu lembro... Here, there, you can see... Bem, Wait, still there. Yeah, there you go. Ok. Eu lembro uma conversa com Alanath. A gente estava conversando porque eu tinha voltado da Índia. Is he listening to me? Because someone's got their mic. I remember Oh, yeah, no, I know them well, yeah. One started with a T, and he was tall and skinny, no T. Yeah. He was always smiling. Okay, go ahead. See, from the time you first arrived, or how you first heard about it. Eu tinha passado ano fora na Índia e eu acabei de chegar no Brasil e estava conversando com a Charity Devi, com a Alana sobre o que eu iria fazer. E a gente já estava, como o Charity falou, a gente estava procurando uma fazenda em Minas Gerais, na área de Rio e São Paulo. Aí eu decidi assumir a proposta de ir lá e tocar Nova Gokula. E quando eu cheguei lá, era como todo mundo falou, né? Tinha uma casinha azul e uma casa branca que, infelizmente, a pior casa sempre ficava para as mulheres. As mulheres ficavam naquela casinha. A gente não tinha dinheiro. Agora que eu estou lembrando, tem que me desculpar porque eu estou ficando velho e não lembro de tudo. Mas foi não sei se Leonardo você foi comigo, mas eu que fez o contrato final da compra. E foi no meio da madrugada. Foi juntos? Foi eu e você? Naquela casa. No meio da estrada. Right? Então, a gente está lembrando agora também a história, né? Porque faz 30 anos, é muito tempo, mas entre Pindamonhangaba e a fazenda tinha uma barzinho casa e ele era o dono da fazenda, é o homem que estava vendendo. Eu lembro que eu e Lilananda, no meio da madrugada, foi lá com um cheque final, a mesma entrada, não lembro exatamente. Era do lado direito, vindo de Nova Gokula, do lado direito. Yeah. E fomos lá, assinamos o contrato, pegamos o contrato e a compra foi feita oficialmente aquela noite, né? Na madrugada. Nós pagamos uma parte, e depois tinha vários pacientes que não sabíamos nem como íamos pagar. Que não tinha dinheiro, né? Então, agora a gente tinha fazenda, não tinha dinheiro. Make sure you're on the screen. Não tinha dinheiro, mas a fazenda estava linda, todo mundo sabia que Krishna queria. Então logo fizemos uns arranjos. Formamos um grupo de mulheres chamado as Mohini Murtis. E não sei se alguém está coletando documentação, mas eu ainda tenho um panfleto que eles usavam, chamado Ajude a Construir um Mundo Melhor. E era uma foto atrás das Mohini Murtis, que eles viajavam num Kombi, faziam Sankirtan, davam flor
e distribuía livros e coletava dinheiro para Nova Gokula. E tinha um grupo de homens que E Chaturmurti era encarregado. Chaturmurti estava encarregado desses homens. Das mulheres. Chaturmurti era encarregado das Então, eles coletavam muito bem. Precisávamos aumentar a construção, precisávamos ter um templo, precisávamos ter uma facilidade para os mais devotos. Então, junto com Ishvara, fomos na casa do pai do Ishvara, que era um engenheiro. E fomos lá e conversamos com ele para ajudar, fazer um projeto bem simples que acomodava que naquela época a gente achava muitos devotos, e um templo. Então o pai de Ishvara desenhou junto com a gente. Eu acho que ele deu um dinheirinho também naquela época para ajudar. E então saímos de lá mais ou menos felizes que iria ter um começo para a construção. Agora, em Pinda, simultaneamente com isto, a gente estava começando a conhecer gente da Pinda. E uma das pessoas que a gente conheceu foi o dono da Comap. Comap era uma companhia de material de construção. Então, depois de umas conversas e desenvolvendo uma amizade, ele falou que ele iria dar o material de construção para a gente e deixava a gente pagar parcelada, mas eu acho que ele queria um pouco mais rápido do que a gente pagou, porque ficou bem, um prazo bem, mas ele nunca reclamou, né? Você lembra que vocês do Murti assinavam na conta do banco? Sim. E eu lembro que nós fomos numa loja, vocês do Murti numa loja em Pinda, comprar alguma coisa, e aí na hora de pagar com cheque, você e ele assinou, e a pessoa falou, mas como é isso, duas pessoas assinando no cheque? Você lembra disso? Yeah. Que na época a Prabhupada sempre queria duas pessoas assinando, né? Mas então a construção começou assim. A gente recebeu todo o material para construir o templo e o prédio. Agora faltou alguém para fazer a construção. E depois de bater muitas portas, eu acho que o próprio Comap já indicou algumas pessoas, mas encontramos com um cara chamado Valdemar. E Valdemar era uma figura. E ele falou que ele podia fazer tudo, iria organizar tudo. E então ele topou e tocou a construção. Aí um dia, com a construção subindo, tudo andando, todo mundo animado, chegou Chaturmurti no Rural Verde com um caminhão com vacas, que eram vacas de Nova Ayodhya. Agora, isto é uma outra história, essas vacas. E dois empregados. E dois empregados, que também era um parte famoso do começo de Nova Gokula. Não sei como descrever, eles não tinham muitos dentes. E viviam bébidos. Caipiras? Um deles era bem... Era trip. Começava com T. Mas, Um era bem jovem. Bem jovem, e outro era mais velho, magro. Eu lembro quando Valdemar veio com os empregados, a gente teve um debate como é que eles vão comer. Porque não queríamos que eles comessem carne no lugar sagrado. Então foi decidido, porque eu era o cozinheiro, então foi decidido que eu vou cozinhar para eles também, além de cozinhar para os devotos, vou cozinhar para eles todos os dias. Então eu fazia arroz e feijão para eles. Mas depois de um tempo eles não queriam mais, eles não gostaram do meu arroz e feijão. Aí eles falaram que não, isso não vai funcionar. Aí eles trouxeram a comida deles. Oi, José, vocês. Talvez eu possa comentar sobre
minha chegada em Nova Gokula, Prabhupada partiu em 77, em novembro, como sabemos, e então eu comecei a minha carreira iniciando Devotos Novos em 78, voltando da Índia. E comecei em março e até junho eu estava tão cansado, tão estafado, que eu cheguei no Gokula quase incapacitado. Então eu lembro que fiquei um mês no Gokula repousando com Mahavir. E Mahavir trabalhava. Daí, em outro ano eu estava em São Paulo, talvez um ano mais tarde, e com Guru Das, eu pregava para Guru Das sobre as glórias de Nova Gokula e Devahuti, e Guru Das e Devahuti vieram comigo até Nova Gokula. Eu lembro, primeiro com Mahavir, Leonardo, você estava lá. Eu lembro que a gente andava de pé, de cavalo, e porque Nova Gokula era uma fazenda ainda não descoberta, era mais coberta do que explorada. Mais coberta, literalmente coberta pelo mato. Pelo mato. E eu lembro que, por exemplo, onde fizemos o primeiro Gurukula, eu lembro que demorou um tempo de cavalo com faca, cortando um caminho, até chegar, primeira vez que, onde está a casa, onde agora mora Sri Brahmanjari, e outro lado do rio, então todo lugar, ou muitos lugares no Gokula, a gente teve que lutar, e abrir, claro que a faca estava na mão de Guru Das, e eu estava olhando, fazendo a parte difícil de olhar. Mas tinha uma época que você tinha uma daquelas máquinas também e falava que eu estou cortando como estou raspando a cabeça de um Bhakta. Lembra? Estávamos raspando a cabeça de Nova Gokula e a nova Bhakta Nova Gokula. E Guru Das, eu lembro que quando eu estava na Casa Azul, que eu ficava na varanda da Casa Azul, eu mandava Guru Das, que era muito jovem, mais jovem que agora, ainda jovem, mas ele era mais jovem. Eu mandava ele, corte lá, que assim, mandei ele que eu queria ver Nova Gokula. E ele ia de um lugar para outro, abrindo, cortando o mato. E ele ganhou assim um nome heróico, Mato Sudana, destrutor do mato. E na medida, a gente foi assim, descobrindo Nova Gokula, e eu ficava sempre assombrado pela beleza natural de Nova Gokula. Tinha um devoto lá também, Radha Vinoda. Ele era seu secretário, ou servo. De São Paulo. E eu lembro que eu cozinhava para todo mundo. E um dia eu fiz um doce de abóbora para oferecer para você. E Radha Vinoda chegou para mim e falou: "O que é isso?" Eu falei: "Isso é um doce de abóbora." "Ah, não, nos Estados Unidos não se come doce de abóbora." Eu falei: "Mas esse é o único doce que tem, é doce de abóbora." "Bom, então não servi doce." Então eu vi: "Lilananda, cadê o doce?" "Ah, eu só fiz um doce de abóbora." E Radha Vinoda falou que americano não come doce de abóbora. "Eu quero comer esse doce de abóbora." Então eu trouxe doce de abóbora. "Ah, muito bom esse doce, muito bom." Aí no outro dia não fiz doce de abóbora. Aí a tia dele veio para mim: "Cadê o doce de abóbora?" Eu falei: "Não tem doce de abóbora." "Vai no mato e encontre abóbora." E eu fui procurando. Mas não encontrei abóbora. Mohamed vai falar sobre algumas pessoas que ajudaram e depois disso vamos atender as perguntas que vocês mandaram. So why don't you explain about that, Dona Cita? Só para mencionar, para que eu sei que se a pessoa não mantém contato com muita gente durante todos esses anos que passaram, os 30 anos de Nova Gokula, mas existiam algumas pessoas naquela época que foram fundamental no desenvolvimento de Nova Gokula.
com a luz chegando lá, com a estrada de asfalto. Recentemente, a mãe de Sri Ram morreu de câncer, a Sida Novaes. E muita gente não conheceu ela, mas a Sida foi muito importante no começo de Nova Gokula. Who she was, actually, in the society. Ela, quando chegamos no Nova Gokula, ela é a mãe de Sri Ram. Para quem não conhece a Dona Sida. E acho que Sri Ram foi um dos primeiros devotos, e foi o primeiro devoto de Pinda de entrar no movimento. Mas a mãe dele era diretora de turismo de Pinda. E quando chegamos no Pinda, no começo, foi lá no prefeitura para conversar com o prefeito, para dizer que chegamos, somos os Hare Krishnas, e introduzir o movimento para Pinda. E conhecemos ela lá. E desde aquele dia, a Dona Sida sempre foi uma grande amiga de Nova Gokula. Ela foi fundamental na estrada de asfalto, com a luz chegando lá. Ela sempre apoiava politicamente, internamente, mesmo que talvez ela não foi a pessoa que fez, mas ela que fez a cidade, a prefeitura de Pinda, de sempre gostar da gente, né? Desde o começo. Outras pessoas foram outros fazendeiros. Miguel Bastos. Não. O ano passado eu passei em Nova Gokula. Eu passei só um dia. Eu estava trabalhando em uma. Eu tinha uma conferência rapidinha em Taubaté de negócios que eu tinha que fazer. Com a firma que eu estou trabalhando agora, a gente estava talvez fazendo uma sociedade com uma firma de Pinda, ou de Taubaté, a Daruma. Para mim, eu fiquei muito alegre, porque eu sei, eu estou indo para Brasil, para Taubaté. Isto é Krishna mesmo. E a Daruma eu sempre lembrei, porque a Daruma tem uma placa grande, bem na Dutra. Mas quando eu cheguei lá, eu falei que, gente, eu tenho que dar uma saída, já morei aqui muitos anos, e faz uns 10 anos que não venho aqui, eu quero dar um pulo lá. E aí eu fui lá, e na estrada para Pinda, eu parei na casa de um amigo da gente lá, o Miguel Bastos, que era um fazendeiro, que ajudou no começo com as vacas, deram uns bois de raça. Era um dos fazendeiros e famílias principal de Pinda. It's funny what happens. Então, eu cheguei lá, eu entrei lá na fazenda dela, e eu cheguei, aí ele saiu, me olhou e foi, maravilha! Aí ele chegou lá, me abraçou, aí ele falou, puxa, faz quanto tempo? Ele falou, aí ele me levou dentro da casa dele, porque ele era solteiro, né? O tempo todo que eu conheceu, ele era um homem solteiro, mas tinha casado. Aí eu cheguei lá dentro da casa dela e me sentou, trouxeram suco e conversamos. E ele falou, puxa, eu estava falando sobre você ontem para minha esposa, né? E ele me apresentou a esposa nova e ele falou, a filha dela é Hare Krishna, ela vai sempre para Nova Gokula todo dia, adora lá. E eu falei, mas eu conheci Maravilha. Eu conheci ela e ele era amigo meu, né? Falando, né, da época. Mas o Miguel foi, ele deu boizinhos, o bezerro de raça, de primeira, para a gente criar gado. Ele ajudou muito, muito no começo. Existem muitas pessoas que ajudaram a gente no começo de Nova Gokula. Obrigado. Talvez eu vou atender, obrigado, vou atender algumas perguntas. Edmundo. Aquele outro fazendeiro perto da fazenda. Ele morreu. Jesus Miranda. Jesus Miranda. You want to talk about Jesus Miranda? Morreu, mas Jesus Miranda ajudou. Mas Edmundo, quando eu cheguei lá... Eddie World. Girinder Das. Eu sempre que vou na Gokula, vou no... Originário de trazer primeiro Sitaram em Nova Yodhya.
What was that? Sobre Nova Iodia, queríamos fazer uma comunidade em Nova Iodia. E eu fui lá com o Harvey, andávamos de cavalo, olhando e fazendo planos para Nova Iodia. Porém, queríamos, assim, antes de proceder, antes de construir, queríamos botar o terreno em nome da ISKCON, para não gastar assim dinheiro da ISKCON em uma propriedade Que não era nosso. que não era da ISKCON. E não foi possível, não foi possível Eu lembro quando vocês vieram. transferir. I wanna- Na realidade, a gente ia desenvolver Nova Iodia, mas não foi Sim. possível botar o nome da ISKCON, então a O gente, problema foi isso. por isso, começou a procurar uma terra em outro lugar. Mojave? Mas só para mencionar também, Nova Iodia, quando eu cheguei no Brasil, no começo, quando não tinha um templo da ISKCON ainda, Que ano, mano? isso que foi, eu acho 75. que 74, final de 74, 75. E eu cheguei, eu passei 2 dias no Rio, na casa da tia Wanda. E lá eu conheci Mahakala e Lokashakti, que já eram devotos de Krishna, mas não tinha ainda associação com a ISKCON. E o primeiro devoto que chegou para mim foi o Parabioma. E o Parabioma chegou e falou, olha, tem uns devotos lá nas montanhas. E a gente devia ir lá. Então, aquela noite, saímos e chegamos em Petrópolis e chegamos lá em Nova Iodia. E Nova Iodia já tinha Lokashakti lá com mimeograph, traduzindo o Sri Upanishad e Chaturmurti, que estava conhecendo o movimento naquela época, e Mahajogeshwari. E tinha planos, né? Como você falou, que a gente sempre quis fazer algo novo, Nova Iodia. Passamos muito tempo lá trabalhando, moramos lá, vivemos lá com ashram, mas porque chegou aquele problema da legalidade de botar a terra no nome da ISKCON, que era a regra de Srila Prabhupada, como o Chardy falou, a gente saiu de lá depois vários anos. Sim. E mudamos para Nova Gokula. Mas saímos mesmo, porque levamos os animais, levamos tudo para Nova Gokula. Mas Né? é importante mencionar também Junto com o que Chaturmurti. o Chaturmurti cooperou com a Sim. Ele veio junto. Sim. Sim. Inclusive, o nome original de Nova Gokula era Nova Iodia. E eu lembro, eu estava na reunião quando foi mudada. Muito bom. E eu também achei Nova Iodia um pouco íngreme. Girendra Das fez algumas perguntas aqui. Ouvindo alguns depoimentos, vimos que o senhor teve participação ativa no início da comunidade, participando dos momentos mais austeros, mais ou menos, como por exemplo na Casa Azul, que era o templo e sua residência, quando atuou como mestre de obras, coordenando os pedreiros na colocação do piso do primeiro templo. Eu acho que fiz algo, eu acho que nunca cheguei a ser mestre de obras, mas eu estava lá e todo mundo participava. E sobre a austeridade, eu lembro que passei bastante tempo no Gokula sem eletricidade, sem luz, e foi muito bom. Eu lembro que no Gokula sem luz, sem eletricidade, que eu vi que eu entrava no ritmo do sol e da lua. Paraíso. Que realmente era muito agradável. Eu acho que no Gokula foi uma coisa muito boa para mim, porque eu estava muito cansado, tinha serviço demais, viajando, minha saúde estava ruim. E para mim, descobrir no Gokula era como ir ao céu. Realmente me sentia muito feliz, me sentia muito abençoado. Era para mim uma terra de maravilhas e também de maravilha, mas para mim era como se diz na América, como morrer e Foi para o céu. e voltar ao céu. Realmente para mim foi um lugar completamente mágico. E outra, Eu lembro que você estava muito feliz. Eu lembro quando fomos no Rio pela primeira vez, ou no começo, e eu carregava um copo comigo. E você me falou, Lilananda, eu quero um copo de água mineral.
Aí eu fui no Rio, enchi o copo de frente. Outra pergunta aqui é qual a sua visão de Novo Kula no presente que está focando o ecoturismo espiritual, atraindo centenas de pessoas nos finais de semana? Eu acho que isso é perfeito. Isso é o crédito assim, dos devotos de Novo Kula. Isso é uma coisa completamente inteligente, apropriada, e provavelmente a melhor coisa que podemos fazer agora é esse tipo de ecoturismo. Cheetos, ecoturismo. Eu acho excelente isso. Por favor, mande uma mensagem para homenagear Novo Kula nos seus 30 anos. Eu acho que Novo Kula é o mundo espiritual. Mas às vezes nos comportamos de tal maneira que responde aquela pergunta: como é que a alma cai do mundo espiritual? Porque podemos observar em Novo Gokula que acho que não tem lugar mais lindo no mundo, um lugar completamente mágico, um lugar de Krishna mesmo. E a melhor maneira de homenagear Novo Kula é de comportar-nos bem em Novo Kula, de agir de tal maneira que Novo Kula seja o que nós sejamos realmente uma comunidade espiritual. As deidades, obviamente, sempre são espirituais. A Terra é sempre a Terra de Krishna. Nosso comportamento não é sempre espiritual. Então, Lilananda está querendo... Eu gostaria só de adicionar alguma coisa, que Nova Gokula seria difícil ver a ISKCON do Brasil hoje sem Nova Gokula. Nova Gokula foi o lugar dos grandes festivais, das grandes iniciações, grandes decisões foram tomadas em Nova Gokula, grandes sacrifícios foram feitos fora de Nova Gokula, para Nova Gokula e também dentro de Nova Gokula. E eu tenho gratidão profunda por Nova Gokula e por todos os devotos que passaram por lá, que são muitos para se mencionar, mas muitos devotos se sacrificaram, alguns que nem lembramos os nomes nesse momento, mas que foi devido ao sacrifício deles que hoje temos o que temos. Uma devota fez uma pergunta sobre um assunto legal e talvez eu possa falar com ela privadamente, mas eu acho provavelmente seja melhor não falar publicamente sobre assuntos legais que muitas vezes são muito delicados esses assuntos. Outra pergunta, Prabhus e Matajis. Prabhu e Mataji, eu acho que todo mundo é um Prabhu, um Mataji ou outro tipo de criatura. Este darshan foi solicitado para tratar da história e fundação de Novo Kula. Por favor, não fujam do tema. Obrigado. Muito bom. Falou e disse. Então, não fugindo. A luz da sabedoria. Não fugindo desse tema. Quem fez essa pergunta? Girindra. Hã? Girindra. Bom, se vocês têm uma pergunta sobre isso, Girindra, Srila Charity. O grande festival latino-americano para a instalação das primeiras deidades de Radha Gokulananda, eu lembro que foi algo muito importante, grande, que aconteceu tudo muito rápido, e Mahavira lutando para terminar as construções a tempo. Sim, eu lembro. Eu nasci em cima do Mahavira. Eu lembro o momento de instalar as primeiras deidades de Novo Kula. Eu lembro o momento de abrir as cortinas na primeira instalação. Devotos de toda a América do Sul vieram. Foi uma coisa nova para a América Latina. América também. Outra pergunta, Srila Charity, o senhor considera que Novo Kula caminha no caminho certo e tem recomendações para médio e longo prazo? That's not the history. Eu acho que That's footage. a sugestão de Girindra é boa que se... But that question came from the same person. A ideia... Ask him. Is this about the history? A ideia original
foi de criar um modelo no sentido que a cultura védica existia no mundo pré-industrial. E podemos observar, como Karl Marx observava, de que uma mudança drástica nos meios de produção também provoca uma mudança drástica nos sistemas sociais e políticos. Podemos... Bom, isso é toda uma história. Mas é por isso que a cultura védica, o conceito de 4 varnas, a ideia de uma vida santa, simples. O conceito védico é um conceito de uma sociedade baseada na terra, nas vacas, na vida dentro da natureza criada por Krishna. E por isso queríamos... Eu lembro que nos primeiros dias no Novokula eu sempre pregava que a ciência significa mostrar, dar uma prova visível. Então, falávamos sempre da cultura védica, mas queríamos cientificamente dar uma prova visível das vantagens, da felicidade, do sucesso moral, espiritual, cultural, social, psicológico, o sucesso de uma vida seguindo as diretrizes de Krishna. Como no Brasil está escrito, quem obedece à sinalização evita acidentes. Então, o universo é sinalizado por Krishna. E a sinalização do universo é Bhagavad Gita. E por isso queríamos mostrar, obviamente, a parte principal, a parte central, essencial, mais importante nesse modelo é o comportamento e o estado de consciência dos próprios devotos. Porque, como eu sempre digo, o mundo nunca vai se render à arquitetura. Podemos observar na Europa, por exemplo, que tem tanta arquitetura fantástica. E ainda assim a religião está caída aí. Porque as pessoas não se entregam à arquitetura. As pessoas se entregam a um modelo pessoal, social, relacionamentos pessoais superiores. Então, como sabemos, tem 3 graus de devotos. Tem Kanishta-adhikar, Madhyama-adhikar e Uttama-adhikar. E os Kanishtas em sânscrito significa o mais baixo. Então, os devotos que estão no nível mais baixo não conseguem formar ou manter bons relacionamentos com outros Vaishnavas. Ele tem seus amiguinhos aqui ou lá, mas em geral eles não são capazes de formar e manter amizades significativas, como se diz, duradouras, com outros Vaishnavas. E uma comunidade de Kanishta-adhikaris, eu não digo que existe tal coisa, mas as nossas comunidades devem ser pelo menos comunidades de Madhyama-adhikaris. Porque Prabhupada sempre dizia que a consciência de Krishna não é um blefe, que temos que apresentar algo genuíno, algo autêntico. Temos no Novokula, o lugar mais belo do mundo, temos as deidades, e tem bons devotos, mas temos que mostrar um modelo superior de comportamento e consciência humanos. Porque sem isso, o que temos? Então, minha recomendação principal a curto, médio e longo prazo é a consciência de Krishna, genuína, autêntica, a verdadeira consciência de Krishna, uma consciência espiritual, é uma consciência de Krishna mesmo, não como slogan, não como assim, algo que sempre falamos, mas como uma realidade cognitiva, que os outros sempre realmente estão na consciência de Krishna. E isso é a minha recomendação, porque se vocês estão na consciência de Krishna, vocês receberão de Krishna inteligência perfeita sobre como fazer as outras coisas.
Do you have any recommendations? You want to make recommendations? Yeah. Go ahead. O que eu vejo no mundo, aqui nos Estados Unidos, na Europa, e considerando que o Lilananda Prabhu já falou aqui pouco sobre a história de Nova Gokula, quantos devotos que passaram lá, quantos festivais que já tiveram, a história, a Nova Gokula tem cultura já, Hare Krishna no Brasil. Tradição. Tradição. Então, devemos, eu acho, de uma forma, continuar tudo que já deu sucesso no passado, só talvez ajeitando para os tempos modernos. Por exemplo, tem certas coisas hoje em dia que são muito populares. E no mundo todo, não só na América ou na Europa, mas também no Brasil, em todos os lugares. Isso são retiros espirituais. A yoga, They probably do yoga there. a educação. Tem muitas coisas que, além de viver bem, viver em Nova Gokula, num lugar incrível, tranquilo, para pregar, uma pregação que a comunidade podia fazer, é a mesma comunidade que já tiveram todos esses anos. Festivais, retiros, just continuar nesse caminho. Yeah. Porque o sucesso do Nova Gokula sempre foi isso. E todo mundo que vai lá adora. É como o Nova Gokula, como quando você vai no Rio de Janeiro. Né? Você chega no Rio, você para lá na praia. Se assaltado. Depois de ser assaltado, né? Mas mesmo sendo assaltado, todo mundo diz, eles não saem de lá. Porque é muito bonito. Então, Nova Gokula, sim, você não esquece Nova Gokula. Nova Gokula fica ligado na gente para a vida toda. É um lugar super bonito, super legal, com tradição. E eu acho que o futuro de Nova Gokula é só continuar o que está fazendo, melhorar, e faz que fique um lugar de pregação e trazer pessoas para conhecer Krishna, para praticar serviço devocional, para conhecer as deidades, para ter uma vida baseada em Krishna. Falou e disse. Falou. Então, Não muda, melhora. Não muda o que está fazendo. Faz melhor. So, I guess maybe we'll end there. It's already 5:15. Então, eu acho que talvez vamos encerrar aqui. E no futuro vamos fazer outros programas. Não tem mais perguntas aqui que chegaram para nós. Então, quero agradecer ao Lilananda e Mahavir. Eu que agradeço. Hare Krishna. E Jai Nova Gokula. Jai Nova Gokula. E Hare Krishna e até logo. Hare Krishna. And now, whoops, stop.